Flávio Dino disse que vai entrar com uma ação judicial contra o vereador bolsonarista Fernando Holliday, que fez uma publicação falsa nas redes sociais falando que Dino havia sim se encontrado com a esposa do tio Patinhas. Fernando Holliday, que foi derrotado em 2022 na sua campanha para ser deputado federal, agora fica sabujando o apoio dos bolsonaristas que tentam desgastar Flávio Dino. Dino que não tem nada a ver com essa história. Eu tenho muitas críticas a ele, mas se tem algum culpado é o Ministério dos Direitos Humanos. Dino, na verdade, está sofrendo um desgaste por conta da possível indicação dele para ser ministro do STF, um desgaste provocado também por fogo amigo. Por isso que Lula veio a público para defender o seu ministro e blindá-lo das críticas internas que Dino está sofrendo. Na sua opinião, o que você acha do Fernando Holliday? Coloque aqui nos comentários quem é o culpado por esse desgaste do Flávio Dino, o Ministério da Justiça ou dos Direitos Humanos? Deixe o seu like se você curtiu que o Dino vai entrar com uma ação contra o Holliday e se inscreva no canal. Esse processo que o Flávio Dino vai mover contra o Fernando Holliday foi motivado por uma publicação do vereador de São Paulo bolsonarista em uma das suas redes sociais. Você deve estar acompanhando que nesses últimos dias aconteceu um desgaste muito grande dentro do governo Lula, porque a dama do crime ou a dama do tráfego, a esposa do tio Patinhas, que é um contraventor, se encontrou com dois integrantes do Ministério da Justiça. E esse encontro aconteceu por conta de uma passagem que foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos para que vários representantes de direitos humanos viajassem até Brasília. E aí começaram a falar que o Flávio Dino se encontrou com ela, o que é falso. Dino não se encontrou com ninguém. E aí, depois do próprio Dino ter desmentido o encontro, o Fernando Holliday fez uma publicação numa rede social com uma foto do Flávio Dino com uma pessoa levemente parecida com a esposa do tio Patinhas. E ele publicou que o Dino mentia, está aqui a prova cabal, que houve sim um encontro. Só que a publicação era falsa. Depois de um certo tempo, o Fernando Holliday a removeu, mas não fez nenhum tipo de retratação. E Flávio Dino disse que vai entrar com uma ação judicial contra o vereador e tem que entrar mesmo. Fernando Holliday, que é uma das figuras mais desprezíveis da política, porque ele era do MBL, rompeu com o movimento, criticou o Bolsonaro, saiu como candidato a deputado federal em 2022 pelo Partido Novo, teve uma votação pífia, não conseguiu ser eleito e depois colocou o rabinho entre as pernas e começou a sabujar Bolsonaro. Uma história assim deprimente do vereador, que no ato de filiação dele no PL pediu perdão, pediu desculpas ao Bolsonaro. Se comparando ao filho pródigo, então Bolsonaro é o próprio Deus, porque o filho pródigo, o pai, na passagem bíblica, representa Deus. Então para o Fernando Holliday, Bolsonaro é Deus. Ele que criticou tanto o Bolsonaro e agora se rasteja aos pés do ex-presidente, publicando notícia falsa sobre Flávio Dino para tentar ter algum tipo de engajamento nas redes sociais bolsonaristas. Uma vergonha a postura de Fernando Holliday, que é muito compatível com as posturas dos bolsonaristas e essa forma deles de fazer política completamente sem bandeiras e sem pautas. Só que esse episódio do Flávio Dino provocou desgastes para ele e para o governo Lula. Porque o que aconteceu? Quando os bolsonaristas começaram a fazer as publicações nas redes sociais, integrantes do governo Lula, mais especificamente petistas, que já estavam criticando Flávio Dino há um certo tempo por conta da fragilidade das políticas públicas dele para a segurança pública, pegaram essa carona e começaram a criticá-lo também. O Lula veio a público para tentar abafar o caso e blindar o Flávio Dino. Porque desde o início desse caso, a cobertura da imprensa sempre foi muito transparente e nunca fez a associação do Flávio Dino com a esposa do tio Patinhas. Isso aconteceu nas redes sociais. Mas o Lula falou que houve um ataque orquestrado contra o Flávio Dino, aquela defesa que a gente conhece muito bem, né, de integrantes do governo. Lula fez isso, segundo os comentaristas da política, para traçar um limite com relação à divulgação de notícias falsas e também com relação ao fogo amigo que Flávio Dino sofre dentro do governo, principalmente de integrantes do
PT. Isso está acontecendo por conta da indicação de Flávio Dino ao STF. Eu acho que Dino não vai ser indicado ao STF. Mas os petistas querem que o Lula indique o Jorge Messias, o Bessias, né? Como ele é apelidado, né? Como pelo menos é aqui, né? Apelidado, enfim. Então o que está acontecendo? Há um fogo amigo para desgastar o Flávio Dino, para que ele não seja indicado, porque há um outro interesse. E os bolsonaristas, claro, não querem o Flávio Dino porque ele é um dos alvos prioritários dos bolsonaristas. Se o Dino for indicado pelo Lula, dificilmente ele vai ser rejeitado no Senado, porque nenhum senador em sã consciência vai se opor a um possível futuro ministro do STF. O Flávio Bolsonaro disse que vai votar contra, vai fazer uma oposição ferrenha, não vai. Isso é tudo jogo de cena, porque um processo do Flávio pode cair no colo do Flávio Dino futuramente, então ninguém se opõe com tanta veemência. Esse caso todo, né, pessoal, ele ocorreu e aí eu tenho que fazer aqui uma explicação a vocês, porque eu tenho críticas ao Flávio Dino enquanto ministro, principalmente aquela fala dele de diretor de escola, opta ou não por ter seguranças armados nas escolas. Eu sou contra isso e acredito que o Flávio Dino deveria fazer uma política muito mais contundente do uso de câmeras nas fardas dos policiais. Mas a culpa desse episódio todo não é dele e nem do ministério. A culpa disso é do Ministério dos Direitos Humanos, que pagou a passagem sem fazer a filtragem adequada das pessoas que iriam para o evento em Brasília. O Ministério dos Direitos Humanos, né, o Silvio de Almeida até falou, não, são as comissões dos estados que têm autonomia para indicar e a Comissão Nacional tem autonomia para liberação do recurso. Mas é uma justificativa muito capenga, porque parece que está terceirizando a culpa. E aqueles que falharam na hora de fazerem a triagem precisam ser afastados. Precisam sair do governo. Não dá, porque houve uma grande falha, uma falha gravíssima que expõe o governo e expõe um outro ministro que já é muito exposto aos ataques bolsonaristas. E os bolsonaristas, ou a extrema-direita, estava doida para que um episódio desse pudesse novamente acontecer. Porque eles gostam muito de associar o governo Lula ao crime organizado. Porque antes mesmo do governo começar, já havia toda aquela história, né, que o Lula usou o boné escrito CPX, que era complexo, eles falavam que era de organização criminosa. O Flávio Dino foi até o Morro do Alemão, e aí começou toda aquela repercussão, né, negativa a respeito do governo, associando todos os moradores das favelas a criminosos. Porque essa é uma percepção que a classe média brasileira tem. Então os bolsonaristas, a extrema-direita, fazem essas críticas para acenarem para a classe média. Quando a gente sabe que quem tem associação com o crime organizado ou ligação é o próprio Bolsonaro e seus familiares. Quem fez homenagem a Adriano da Nóbrega foi Bolsonaro. Quem tinha sócio esquisito era o Flávio. Quem tem, né, negócios em Rio das Pedras comandado pelo Adriano da Nóbrega é o Flávio. Então não tem muito o que falar a respeito de quem tem ou não associação criminosa. Mas os bolsonaristas, ou a extrema-direita, precisam de uma bandeira, porque eles não têm uma bandeira para entoar ou para levantar, melhor dizendo, no parlamento. Então, se eles não conseguem fazer oposição ao governo Lula com políticas, eles precisam fazer com a baderna, com a bagunça. E esse tipo de desgaste que eles estão promovendo ao Flávio Dino é a típica bandeira bolsonarista pautada na bagunça, na confusão, na pantomima, porque é assim que os bolsonaristas sobrevivem. Esse é mais um claro episódio de baderna bolsonarista que, se você está no canal há mais tempo, já deve ter conseguido sacar o que os bolsonaristas gostam de fazer. Porque fazer bagunça dá muito menos trabalho. E se tem uma coisa que os bolsonaristas detestam, é trabalhar.